Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, você que acompanha a nossa live pelo Facebook da Teologia à Distância e pelo Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estará aqui comigo o meu amigo de trabalho, Rodrigo Policeno, secretário da Comunicação do Departamento de Teologia. Inserida nos processos acadêmicos atuais, as disciplinas de cultura religiosa se tornam uma oportunidade para forjar em todos os nossos graduandos o futuro profissional, uma pegada solidária, empática, ética e altruísta. A partir de suas especificidades e operações acadêmicas, elas podem ser uma ocasião na qual a ciência e a técnica se articulem com as ações comunitárias e de extensão. Em vista de efetivas ações de transformação social, de acordo com a exigência da justiça e do amor cristão, tal como previsto no projeto político-pedagógico da PUC-Rio. Diante dessa realidade, hoje iremos conversar sobre a contribuição da cultura religiosa nas práticas de comunicação solidária e extensão universitária. Para a nossa conversa, teremos como convidados o professor Cláudio Jacinto da Silva, mestre em teologia pela PUC-Rio e supervisor do curso de cristianismo do setor de cultura religiosa, do Departamento de Teologia da PUC-Rio. E o professor Augusto Sampaio, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e vice-reitor para assuntos comunitários da PUC-Rio. Obrigada, professores, por aceitarem o convite e fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade mais uma vez e, sobretudo, agradecer a presença do nosso vice-reitor para assuntos comunitários, professor Augusto Sampaio. Aproveitar essa experiência incrível de ter o professor Augusto Sampaio ao nosso lado, conversando sobre ações comunitárias, ações de extensão, e isso tudo a partir da motivação provocada pelas disciplinas da cultura religiosa que visam, sobretudo nesse tempo em que alguns, de uma forma muito dolosa, usam a religião numa perspectiva de negacionismo da ciência, negacionismo de tudo aquilo que as ciências humanas, sociais, tecnológicas podem fazer para o melhoramento do mundo, né? Então, essa oportunidade é excelente, né? Vamos aprender muito aqui com o professor Augusto Sampaio. Começando aqui, primeiro eu queria pedir desculpas, porque, de fato, entre a cadeira e o computador existe um professor que não entende nada de informática, a gente vai tentando aqui se safar, e aí eu vou apresentando aqui, eu vou colocar aqui alguns slides, a gente vai conversando, e o professor Augusto Sampaio tem toda a liberdade de intervir, enfim, de parar a hora que quiser para fazer algum comentário, tá bom, professor? Não sei se o senhor quer dar uma palavra inicial também. Então, tudo bem, olha, eu queria agradecer muito o convite do professor Cláudio Jacinto. Agora, eu estou com 2 laptops e sem saber o que fazer aqui, mas tudo bem. Até pedir socorro, de modo que são as coisas da tecnologia que, para mim, estão mais complicadas. Mas tudo bem. O importante é que vocês me ouçam, entendeu? Eu acho que é mais uma experiência que a gente vai ter, falar sem imagem. Eu que adoro imagem, mas tudo bem. O interessante é que no outro laptop, também, a minha imagem, eu estou me vendo falando aqui, mas aparece o nome do meu filho, Marcelo Sampaio, sou eu. Mas o importante é que as pessoas me ouçam. Eu fico muito honrado com esse convite. É uma oportunidade boa para a gente bater um papo sobre essa extensão que precisa muito ser mais bem tratada na PUC. Mas vamos lá, pois não. Então, eu vou... Pode começar, professor Cláudio. Professor, mais uma vez, o senhor tem toda a liberdade para interromper a hora que o senhor quiser fazer algum comentário, fazer alguma observação, trazer a sua vasta experiência para nós. É bom lembrar que muitos alunos aqui que estão nos acompanhando, eles não têm costume de lidar
com autoridades acadêmicas. E o senhor é uma autoridade acadêmica de muito respeito, o senhor tem mais de 30 anos de universidade, ganhador de vários prêmios e medalhas, então isso é bom que o aluno veja o quanto as nossas autoridades elas são reconhecidas, tá bom? Então o senhor tem toda a prioridade, tá ok? Eu vou tentar fazer aqui a Só partilha... uma correção. Só uma pequena correção. Tenho 51 anos de universidade. Mais de 30, 51. Desculpa, professor Augusto. Eu arranquei do senhor 20 anos. Isso é imperdoável. Desculpa. Não, isso é imperdoável. 51. Ótimo. Então, como nós já falamos, esse vai ser um bate-papo, né? O professor Augusto Sampaio é a fonte de conhecimento maior nossa aí, e ele que vai, obviamente, dar o tom aí das informações, da história, da tradição da nossa universidade em relação a ações comunitárias de extensão, né? Antes, eu queria fazer uma breve memória a esse padre que no domingo último nos deixou. Ele faleceu acometido pela Covid-19. Esse é o padre Marcos. Ele foi coordenador por muito tempo, né, na cultura religiosa, e foi ele que me convidou para servir como supervisor de cristianismo. E aí, nesse momento, eu queria fazer uma lembrança orante, né? Que ele lá do céu possa estar intercedendo por toda a cultura religiosa, por toda a universidade. Tudo que nós vamos falar aqui tem diretamente apoio desse coordenador que vai ficar para a história da universidade, sobretudo do nosso setor, né? Professor, padre, doutor Marcos Vinícius. Então, eu gostaria de ficar num instante de silêncio e cada um no seu coração faça uma prece pelo professor Marcos, e aí no final a gente pode rezar um Pai Nosso, talvez, ok? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um pouco de emoção, porque foram anos muito fortes, né, de trabalho com ele, e eu agradeço muito o apoio e toda a confiança que esse grande homem me deu, né? Bom, avançando, porque senão a gente fica muito emocionado, já peço desculpas. Eu quero, em primeiro lugar, como já falamos no início, agradecer ao professor Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário, pela sua presença, enfim, a sua presença paradigmática aqui entre nós, a sua presença rica, vai contar muita experiência para nós. Muito obrigado, professor Augusto. Quero agradecer também a senhora Andréia Oliveira, que foi coordenadora, que é a coordenadora da RESPUC, que é a Rede de Empreendimentos Sociais da PUC-Rio, com quem o professor Augusto Sampaio me autorizou a trabalhar nesses anos em parceria com a cultura religiosa. Queria agradecer a oportunidade também ao padre Valdeci, que é o diretor do Departamento de Teologia, ao padre André, que é o coordenador da Teologia à Distância, aos técnicos da Teologia à Distância, que estão aqui nos apoiando, o Rodrigo e a Michele, e aos meus alunos que participaram e participam dos projetos, tá? Se eu for falar o nome deles todos, a gente vai falar uma ladainha, então todos se sintam muito agradecidos, né? E a todos que estão participando dessa nossa live aqui, que quer ser muito instrutiva e interativa. Bom, a gente vai fazer aqui uma pequena introdução, quer dizer, não é tão pequena, mas a gente vai fazer uma visita rápida aos fundamentos. Eu não vou falar fundamentos teóricos, porque são documentos, tá? E aí eu deixei um pouco os fundamentos teóricos de lado, porque senão a gente ia ficar só na especulação e não ia para a prática, tá?
Então, nós vamos fazer uma visita, né? E são tópicos mesmo, a alguns documentos que dão base a essa articulação que nós temos há mais de 4 anos entre a cultura religiosa e a vice-reitoria comunitária na busca de gerar ações nas quais a técnica, a ciência, né, diríamos, a pesquisa e o ensino se traduzam em iniciativas de ações sociotransformadoras, tá ok? Bom, como não podia deixar de ser, o primeiro fundamento é a nossa Constituição de 1988, né? Obviamente, que a nossa universidade ela já tem essa prática de alinhar excelência acadêmica com ações sociotransformadoras desde quando ela começou, né? Mas num passado recente, a nossa Constituição ela já coloca essa questão de que a universidade ela se pauta num tripé indissociável, tá? Que é o ensino, aquela parte da graduação, né? Da formação básica do profissional, da formação, diríamos, primeira do profissional superior, né? A pesquisa, que é todo o universo da pós-graduação, e, como vocês estão vendo aí, a extensão, né? O que nós entendemos por extensão, né? E aí isso é importante, professor Augusto, se o senhor, por favor, quiser me corrigir, à vontade. O que nós entendemos por extensão? Extensão não é um apêndice da universidade. Por isso, a palavra indissociável, a indissociabilidade, ela não está de enfeite, né? A gente sabe que todo estatuto, toda regra, toda Constituição, cada palavra ela está ali porque é necessária. Então, a extensão, a pesquisa e o ensino, elas formam, diríamos, os processos fundamentais da formação de um profissional de qualidade, né? De um profissional de excelência. Nós sabemos que a PUC ela se destaca no Brasil e no mundo com essa categoria de formar com excelência. E aí, por extensão, eu peguei a resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior, a resolução 7, que foi emitida em 2018, que define exatamente o que é a extensão, né? E nós vamos voltar a esse documento um pouquinho mais tarde. Eu gostaria de pedir o apoio aí ao Rodrigo. Rodrigo, você pode ler, porque a parte aqui da câmera está atrapalhando aqui grande parte. Eu só vou ler toda essa definição de extensão para que a gente possa, diríamos, entender bem o que no Brasil se entende por extensão universitária. Artigo 3º, professor? Sim, por favor. Ok. A extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Todos os grifos são meus, tá? Tudo que tiver sublinhado, eu destaquei. Então, eu quis destacar aí, a gente podia passar essa manhã toda só falando dessa resolução, mas eu quis destacar a questão da interação transformadora, né? Entre tudo que se ensina aplicado na sociedade, vendo na sociedade uma fonte de conhecimento para aprimorar tudo que se ensina. Eu não sei se o professor Augusto gostaria de fazer algum comentário. Na história da PUC, você está falando realmente no que a lei prevê, né? Enfim, o Conselho Nacional de Educação. Agora, você vai falando, eu estou me lembrando dessa história na PUC, como acontece, né? Não sei se vale a pena fazer já uma pequena parte. Né? A PUC, eu tenho que voltar à história da universidade, né? A PUC foi criada por inspiração de 3 grandes católicos, né? O padre Leonel Franca liderava o grupo, né? O professor Alceu de Amoroso Lima e o Jacques de Figueiredo, né?
Jacques Figueiredo, acho que era antropólogo do Piauí, ele morreu muito jovem, afogado até numa pescaria na Barra. E essas três pessoas, né? E detalhe, isso começa a história no Centro Dom Vital, que foi criado no final da década de 20, se não me engano, né? Pelo Jacques Figueiredo, e o Cardeal Leme, que era, né, Dom Sebastião Leme, pensou também na universidade. Mas durante toda a década de 30, a PUC foi quando demorou a surgir, né? Então, ela começou a funcionar em 40. Em 40, só para ver como a extensão surge essa história. Tá? Em 40, funcionando no Colégio Santo Inácio, naquele anexo que tem lá naquela mansão Zoper, que eles chamam ali, aquela casa grande lá, os cursos de filosofia, direito, tinha as letras também, uma coisa assim. Bom, depois que caiu engenharia, na década de 50, ela vem para a Gávea, para o campus da Gávea. Né? Agora, a PUC se notabilizou na sociedade como o ensino. Né? Porque a proposta justamente do grupo do Padre Leonel Franca era criar uma universidade, mas uma universidade que tivesse qualidade, excelência acadêmica. Essa era a proposta. Né? Mas preocupada com uma formação humanista, que os alunos tivessem, né, na sua formação, essa visão da sociedade. Então, essa foi a ideia. E ela criou prestígio com excelente graduação. Então, a PUC conquistou, né, conquistou a sociedade porque a pesquisa só entrou no final da década de 50, começou na década de 50, no CTC, e no CCS, no CTCH, já da isso foi na década de 70. Né? Vocês terem uma ideia, eu participei da reforma universitária, né? E eu fui, imagina, o primeiro coordenador setorial, no caso, de pós-graduação, né? Mas com a finalidade de montar uma estrutura, não era começou com o serviço social, foi o primeiro mestrado do CCS, né? E, enfim, aí foi caminhando. E aí a PUC se dedicou muito à pesquisa. Né? Então, a pesquisa foi o forte da universidade. Né? Acho até que ela esqueceu um pouco a graduação, um pouquinho, sim. Na história eu noto isso, e se dedicou, até porque o prestígio da universidade, da comunidade científica é a pesquisa. Né? Dos rankings que tem de avaliação está sempre lá na frente, porque é o Unicamp, o USP, o FRJ, a PUC, né? E a extensão, cá entre nós, ficou muito esquecida. Isso é só para começar a valorizar, inclusive, essa iniciativa do departamento, que depois eu quero dizer por que é tão importante. Né? Sim. Mas a extensão ela foi acontecendo na PUC por umas iniciativas muito, né, pessoais, mas nada como uma política da universidade. Isso é bom para registrar. Então, a minha felicidade ao ver na teologia, né, no departamento de teologia, uma preocupação em como você está colocando uma coisa bem pensada sobre extensão, já comecei a ganhar o dia. Tá bom, então só para continuar. Mas ela ficou muito obrigado, professor. Só para a gente registrar a realidade e dar o detalhe e mostrar o quanto é importante essa iniciativa do departamento. Pensando bem, a cultura religiosa talvez seja para um grupo significativo de alunos a única oportunidade de pensar no social, porque o aluno de engenharia ele vai de engenharia, as ciências exatas depois é só ciências exatas. Economia na PUC hoje, infelizmente, a economia tem mais matemática que engenharia. Então, eu acho que o papel da cultura religiosa, ao assumir, como vocês estão assumindo, né, um segmento, né, importante do departamento, esse assunto é muito bom, muito bom. Só obrigado, professor. Professor, é fundamental essa sua fala no sentido de que a resolução, que é de 2018, é um ponto de chegada de um órgão federal, de um órgão governamental, que recolhe da prática universitária no Brasil essas experiências. E, sem dúvida nenhuma, embora não houvesse... Quer dizer, o senhor está falando que não há prática de extensão sistematizada, porque eu sou uma pessoa humilde, mas a nossa vice-reitoria comunitária tem várias iniciativas ao longo desses anos que, sem dúvida nenhuma, coloca em prática, talvez não com um nome formal, mas coloca em prática todo o sentido de ser de uma política de extensão.
e eu não tenho dúvida de que o Conselho Nacional também olhou as práticas sociotransformadoras da universidade. Continuando aqui o nosso documento, os nossos fundamentos, em 1998, a Conferência Mundial sobre a Educação Superior da Unesco também falou dessa pegada sociotransformadora que deve haver nos processos de formação, de ensino dos universitários, né? Eu destaquei aí como parte, né, da sua atividade fundamental essa consciência com a comunidade, né? A universidade não deve só prover, gerar, difundir conhecimentos, mas também ter uma interatividade com a sociedade a partir das perspectivas das ciências sociais, humanas, etc., né? Em 2009, mais de 10 anos depois, a Unesco fez outra Conferência Mundial sobre Educação Superior e agora dando destaque exclusivo à questão do ensino superior, pesquisas e mudanças no desenvolvimento social. Mudanças e o desenvolvimento social. Quer dizer, o desenvolvimento social aí não entrou mais como um capítulo, mas ele entrou como um eixo, né, de reflexão, juntamente com a questão do ensino e da pesquisa, como sendo um ponto fundamental para a qualidade universitária. O universitário não pode se entender estar numa torre de marfim apenas. Ele é o futuro profissional que a gente, como nós vamos ver, ele vai ser lançado num mercado de muitos desafios, mas no presente da sua formação ele é um cidadão. Ele é uma pessoa chamada a interagir, ele traz para dentro da universidade seus problemas sociais e ele pode levar para fora da sociedade, para o seu entorno, diríamos, para as comunidades. E aí, quando eu digo comunidade, as comunidades carentes, obviamente, como primeiro lugar, mas toda a comunidade que demandar, né, uma assessoria técnica de qualidade da universidade. Então, nessa conferência, se enfatizou muito essa questão, né, da interdisciplinaridade, da questão da cidadania ativa, né? O ensino superior tem que gerar no universitário do hoje uma consciência ativa, uma consciência de cidadania ativa, para que ele seja um profissional do amanhã não reduzido ao espírito competitivo e visando somente o lucro que pode dar o seu trabalho, né? Obviamente que uma formação de excelência tem que dar um padrão de vida, um padrão de informações para o futuro profissional da melhor forma possível. Mas isso não pode cercear a vontade de, ganhando seus recursos, não deixar ninguém para trás, não deixar aquela sociedade que financiou direta ou indiretamente a sua formação, se preocupar de fato em transformar o mundo para melhor com a prática de excelência da sua profissão. Então, essa conferência enfatizou muito esse aspecto. E aí, em 2017, a Igreja Católica, já sob o nosso querido Papa Francisco, emite um documento chamado Educar ao Humanismo Solidário, né? Eu queria fazer um parênteses aqui. A PUC, né, como sempre, na vanguarda, em 2018, organizou, capitaneado pelo Departamento de Teologia, o primeiro congresso de humanismo solidário no Brasil. E, exatamente, o mote era humanismo solidário na ciência, né? E um dos nossos projetos, vocês vão ver depois, teve a honra de apresentar o banner acadêmico, né? Porque foi um projeto montado com os alunos também. E tivemos, vocês vão ver nos próximos slides, tivemos a honra aí de ter o professor Augusto nos prestigiando lá na apresentação do banner. Então, fechando parênteses, esse documento, pessoal, seria muito importante. Todos esses documentos que nós estamos falando aqui seriam muito importantes. Seria muito importante vocês darem uma lida depois, porque eles focam exatamente no nosso tema, né? Como fornecer ao universitário um ensino de excelência, uma pesquisa de excelência,
mas sem que ele perca essa pegada empática, solidária, ver o problema, ter a mentalidade científica para resolver também situações concretas das pessoas que sofrem, né? E aí, aqui nesse documento, a Sagrada Congregação para a Educação Católica diz, primeiro, que a cultura do diálogo ela é fundamental para os alunos católicos, né? Para os alunos de instituições católicas, desculpa. Para os alunos de instituições católicas, a cultura do diálogo, a interação, a interdisciplinaridade, ela é de extrema importância. E aí, falando das universidades, o documento diz que a sala de aula universitária ela é um foco de cultura de diálogo. Ela tem que promover uma cultura de diálogo, né? E lá no final, eu vou pedir mais uma vez que o Rodrigo leia apenas o que está sublinhado, porque eu não estou conseguindo ler aqui. Tu pode ler para mim, por favor, Rodrigo? Só o que está sublinhado. Cultura do diálogo. Nas salas de aula de todos os tipos e níveis. Não, desculpa. Ali, depois de princípios. Depois de princípios, pode ler tudo. Princípios relacionais, gratuidade, liberdade, igualdade, coerência, paz e bem comum, que entram de modo positivo e decisivo nos programas didáticos e formativos das instituições que prezam o humanismo solidário. As instituições católicas, elas têm esse papel de prezar para o humanismo solidário, e isso não no sentido de uma iniciativa isolada de um professor ou outro, de um funcionário ou outro, de um setor ou outro. Não! Isso teria que, diríamos, ter uma importância tal, né, como diz aí o documento, em que entrasse nos programas didáticos, né? Nós vamos ver que lá na resolução do Conselho Nacional de Educação vai se falar de curricularização da extensão, ou seja, entender academicamente que as ações de extensão elas fazem parte do forjar um bom profissional. Isso a Igreja Católica e todo documento é um ponto de chegada, né? Nós sabemos disso. Todo documento de uma grande instituição não é apenas um ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Isso, diríamos, está no que há de mais moderno, né? Numa gestão universitária, numa gestão de ensino, numa gestão completa dos processos universitários. Então, aqui a contribuição, diríamos, da Igreja Católica completamente afinada com a questão da Unesco e, obviamente, com a nossa compreensão brasileira de extensão, ensino e pesquisa. Volta à Unesco, porque esse documento é de 2018 e aqui esse documento já está no horizonte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para execução da Agenda 2030, né? E aqui nós temos uma preocupação peculiar e, assim, é com muita alegria que eu agradeço ao professor Augusto a oportunidade de ter trabalhado com ele, com a RISPUC, num dos eventos que focou exatamente essa necessidade que a Unesco está dizendo nesse documento, que é a inserção de meninas e mulheres em áreas muito marcadas pela masculinidade, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, aqui, a Unesco fala da importância de se incluir meninas, de dar oportunidade para meninas de todas as idades, de mulheres de todas as idades, a que elas tenham a melhor formação possível, né, para que entrem nesse campo de ensino e pesquisa, né? Então, diríamos, qualquer iniciativa que fomente o aumento de conhecimento, o aumento de interação com essas áreas das ciências exatas para as mulheres, isso também entra na questão da extensão, tá bom? A sigla STEM é exatamente ciência, tecnologia, engenharia e matemática em inglês, né? De tal forma, a Unesco está preocupada nesse documento de pegar um filão da extensão em que as mulheres, né, as meninas,
passem a não temer tanto o ambiente, né, de tecnologia, o ambiente de ciências exatas, que muitas vezes, como nós falamos, é marcada por uma certa barreira de gêneros, né? E, voltando à nossa resolução de 2018, reparem, a gente só está tratando de tópicos documentais, então tem muita história aí rolando por debaixo, né? Diríamos, existe muita coisa por debaixo até formar esses documentos. Então, como esses documentos eles marcam um ponto de chegada e um ponto de partida, então a gente vai dando esses tópicos e aí, enfim, por isso que eu só estou resumindo aí nesses textos que eu apresentei. Então, na resolução, além da definição que nós vimos de extensão, né, eu destaquei 2 pontos dessa resolução que tem tudo a ver com as nossas práticas e, em particular, a prática da cultura religiosa com a vice-reitoria comunitária. No artigo 4º, diz o seguinte, Michele, por favor, você pode ler para mim, me auxiliar, por gentileza? Claro. No artigo 4º, as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, aqui é aquele ponto que nós dizíamos lá no documento da Igreja Católica sobre a importância dessa pegada ser transformada em programa educacional, né? A Igreja Católica falava de programa, a resolução já está falando de currículo. Então, os gestores acadêmicos, quando falam currículo, enfim, é uma coisa que tem que estar, diríamos, não na cereja do bolo, mas lá no miolo do bolo, né? Lá no recheio, lá no doce de leite com ameixa, né? Que é o meu recheio de preferência. Eu não sei se a Michele e o Rodrigo gostam, e o professor Augusto gostam de bolo com recheio de doce de leite e ameixa, né? Mas é ali, né? Onde acontecem as coisas, né? Então, mostrar a importância que se está dando à extensão no sentido de compor a essência do processo formativo dos nossos alunos. E o artigo 8º vai caracterizar o que significa, diríamos, vai caracterizar quais são as atividades extensionistas, né? Inclusive, na introdução desse documento, fica claro que tudo isso que é falado é direcionado exatamente aos responsáveis de elaborarem os projetos políticos pedagógicos dos cursos, e como nós vamos ver, isso é de 2018, mas já em 2002 a PUC, quando montou o projeto político pedagógico dela, já tinha tudo isso lá presente, né? Então, quais são essas atividades? Primeiro, programas de ações, né? Programas de ações que consigam mobilizar o máximo dos alunos, né? O máximo do alunado possível. Projetos, né? É bom lembrar que o nosso projeto Criação, que nós vamos ver depois, começou como um projeto e hoje é um programa dentro dessa parceria cultura religiosa e vice-reitoria comunitária. Cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços. Tudo isso aí a nossa universidade já faz, com certeza. Prestação de serviços, basta olhar no nosso entorno quantos departamentos interagem com a comunidade, né? A Rocinha, a comunidade mesmo do padre Marcos Vinícius, né? O Rio das Pedras, enfim. Aí não sei se o professor Augusto gostaria de dar uma palavrinha em torno disso. Não, quando você... Vou chamar de você também, Cláudio, por favor. Não consigo, chefe. Quando você falou do padre Marcos Vinícius, quando eu soube a notícia, eu chorei de uma maneira muito sentida, porque realmente, né, como faz falta, né, pessoas como esse perfil, né? Não é fácil você encontrar padre Marcos Vinícius, mais Marcos Vinícius por aí. E o trabalho dele é um trabalho que, né? E poxa, eu estava no grupo dele do Zap lá, todo dia aquela alma santa tinha
uma inserção, um movimento, e a visão dele social, do Padinho Cício, que ele inaugurou lá. Né? O cara realmente, né, faz muita falta. Agora, você está falando, eu estou vendo essa parte. Quando eu quero, não é criticar a universidade, eu acho que a PUC está na hora, porque ela já está no ensino muito bem, melhorou, a pesquisa está ótima, a extensão precisa ter um amparo maior, entendeu? Estou falando nesse sentido. Isso só vai acontecer quando os departamentos, né? Estou dizendo, estou feliz por ver a iniciativa do Departamento de Teologia, né? Porque quanta coisa morreu na PUC por falta de apoio, né? Também houve isso, né? A PUC teve na década de 70 o Núcleo de Estudos da Mulher, uma coisa, olha, foi na década de 70, né? Era uma professora Fanny Tabac, que coordenava, mas uma luta dela para conseguir recursos, né? Até que ela tinha sido caçada da Federal, ela retornou depois do período da ditadura aí, e acabou, era um negócio, quer dizer, são sempre iniciativas de pessoas. Eu acho que o núcleo da mulher devia estar ou nas ciências sociais, ou no serviço social, ou na teologia, onde fosse, né? Mas fosse uma unidade que tivesse uma continuidade, porque às vezes você vê projetos surgem, né? Porque o fulano, né? Qual é a minha preocupação? O padre Marcos, que tomara é que tenha uma pessoa que continue a obra dele, né? Eu acho que, no caso da PUC, a PUC precisa institucionalizar, né? Quando você pega ali o PPP famoso de 2002, né? Eu nem me lembrava mais, mas foi a André Oliveira, ele se inspirou no PPP. Eu peguei lá. Quanta coisa foi citada ali que não tem apoio da universidade, né? Por iniciativa, né? O NEAM, a professora Marina, né? A professora Marina, ela, né? O NEAD, o professor Zé Carmelo, e o NEAD, olha só, por que está na comunitária? Porque ninguém estava, né? Ninguém queria o NEAD, ninguém queria. Né? Até que um dia eu verifiquei a importância da educação à distância como até um segmento de pesquisa da educação, né? E devia estar ligado ao Departamento de Educação, né? Eu acho que o papel da extensão para a comunitária ela ter essa nossa proposta. Por acaso, as coisas acontecem de uma maneira muito coincidente, de uma maneira interessante. No final no início desse ano, eu até dado umas mudanças que andaram ocorrendo aí, eu reuni um grupo lá, vamos criar uma coordenação de extensão com a finalidade de apoiar os departamentos, porque a extensão não vai acontecer no âmbito da teologia, no âmbito da medicina, no âmbito da engenharia. Agora, era importante que a universidade tivesse prestigiasse em termos de... Porque a preocupação com a pesquisa e com a extensão. Tá? Tudo bem, e a graduação. A pesquisa, o professor do quadro principal, ele tem eu acho exagerado aquilo. Para poder se manter e fazer uma carreira na PUC, ele tem que ter uma produção científica que é avaliada através de textos que ele consegue publicar em revistas indexadas, não é qualquer trabalho, não. Né? Então, a extensão ela exige uma dedicação de tempo muito grande. Você tem que conhecer uma realidade, você tem que acompanhar. Então, eu acho que fica as pessoas com muita pressão para a pesquisa, e claro que a pesquisa pode redundar num trabalho de extensão, claro, mas eu acho que ela tinha que ter um apoio mais institucional em termos de uma valorização. Para minha surpresa, outro dia, eu comecei a meter na extensão porque tem esses encontros de extensão, e como nós temos ações comunitárias que também são de certa maneira, extensão, eu sempre frequentei. Mas quem ia sempre eu. E nas outras universidades, ou você tem uma vice-reitoria de extensão, uma pró-reitoria de extensão, ou então a extensão está no âmbito da vice-reitoria acadêmica, né? Que tem um domínio de recursos. Né? Então, aí fiquei sabendo outro dia, por acaso, que a extensão na PUC não tem isso é da comunitária. Eu disse, que bom que nos dê extensão. Agora, eu quero apoio. Principalmente fica quanta coisa a gente idealiza, né? Mas, enfim, a gente não encontra. Na hora de cortar, não corta daqui, porque, né?
Então, isso é uma coisa que a gente pode depois conversar com mais detalhe, mas Claro, estamos a felicidade agora é ouvir o departamento, ver o departamento de teologia, né? Estou levando forte, talvez em termos organizacionais, do profissão católica pontifícia, então é indiscutível isso, claro, né? E essa preocupação e esse cuidado que eu estou vendo que a direção do departamento está dando essa atenção à extensão. Porque senão a pessoa Cláudio Jacinto vai ter uma oferta para ir trabalhar na empresa, ganhar muito dinheiro, vai embora, e acaba a extensão. Entendeu? Eu acho que isso tem que ser uma coisa institucionalizada, prestigiada e que haja um cuidado com a extensão. Senão ela fica na iniciativa de um e de outro que tem essa visão extensionista, essa vontade de trabalhar. Agora, eu acho que essa coordenação que nós estamos criando, com três assistentes sociais, a Natália, que é doutoranda, a Andréa Paiva, que é mestre, que tem que ter uma interseção enorme com a arquidiocese, né? E a André Oliveira, agora frente do seu mestrado também, eu acho que nós temos condições, talvez, de, aí sim, até escrever alguma coisa em termos de termos organizacionais, como é que a vice-reitoria comunitária pode ser uma instância de apoio que a gente já é, de maneira precária, mas nós somos, enfim. A sala da Andréa Oliveira, no Tranchade não entra, porque o teto é só eu que posso entrar lá, hoje, abaixando a cabeça. Meio metro quadrado, ela abre os braços, barra da secretária. Nós queremos, então, dar à extensão uma possibilidade de ela ter uma atuação melhor, entendeu? Eu acho que, mas eu fico, realmente, isso que vocês estão fazendo, né, é de uma importância muito grande para a universidade, porque a universidade tem que ter política, tem que ter pesquisa, o ensino e a extensão como uma coisa forte. Né? Na PUC, claro, quando você compara com as outras PUCs, a nossa extensão tem que ter muito, muito mais apoio. Isso eu gostava. Mas a gente conversa depois no Bar das Freiras, tomando café, tá bom? Tá bom. Professor, o senhor tocou num assunto aí fundamental. A visão de extensão hoje é completamente diferente, né? O senhor falou muito bem isso aí. Hoje, a extensão, por exemplo, é tema de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Quer dizer, hoje a extensão não é como a gente tratou, e o senhor falou muito bem, não é um apêndice sujeito a iniciativas isoladas. Né? Hoje, a extensão ela está no sistema da dinâmica universitária. Né? E o senhor tem aí, poxa, como sempre, né? Deus abençoa os que cumprem a vontade. O senhor tem uma oportunidade incrível de consolidar a extensão da PUC-Rio, né? Como pertencente a um sistema que dá certo. Né? A PUC-Rio ela é uma universidade que dá certo. E a extensão, certamente capitaneada pelo senhor, vai dar certo na medida em que todos tenham uma cultura extensiva. Né? É dessa linha que você falou. Eu estou pensando, eu me lembro de uma dissertação de mestrado que eu tomei conhecimento uma vez sobre economia de comunhão, uma experiência que foi feita aí. Eu falei com vários departamentos, ninguém se interessou em, né? Porque talvez essa situação trágica que a gente está vivendo de pandemia, espero que ela leve até a universidade, né? Os pesquisadores, a repensar os modelos que nós temos, né? modelos econômicos que nós temos, essa globalização. As pessoas pensar, porque é impossível que a gente tudo tem que dizer amém, 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 né? Eu me lembro que globalização foi, sob o ponto de vista do mercado, muito bom, porém, né? Eu me lembro numa década que eu ia muito para Minas de ônibus ou de trem, a gente via aquelas plantações de arroz enormes, pessoas, né? Aí vem a globalização, o arroz da Argentina, 10 centavos mais barato, para de produzir arroz, o cara fica desempregado, quer dizer, eu estou dizendo isso tudo brincando de bater papo, mas talvez uma situação como essa, eu acho que as pessoas, muitas pessoas certamente mudarão a vida até, né? Eu acho esse isolamento, né? Essa impossibilidade da gente ter, né? Eu acho que todo mundo deve estar pensando que mundo é esse, né? Espero
E esse é um campo bom para a extensão, depois começar a incentivar né, a solidariedade, um monte de coisa, enfim. Eu não vejo, mas isso é daqui para diante, por favor. Continua que eu estou feliz, de novo, repito, em constatar que o departamento tem, tem um grupo pensando, né, e com apoio da direção, né, para praticar a extensão. Que bom, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, muito obrigado aí pela sua experiência aí, enfim, sua fala é lei. Vamos lá. Aí nós vamos visitar aí o último documento de referência, que é o nosso projeto político-pedagógico, né, que foi aprovado pelo nosso Conselho Universitário no dia 21 de agosto de 2002. Portanto, mais de praticamente 18 anos atrás, né? Vamos fazer 18 anos com esse documento aí, e vocês vão perceber, só no tópico que eu vou colocar, 2 tópicos que eu vou colocar, como que há 18 anos atrás a universidade já se preocupava com diríamos, com esse processo, né? O aluno entra, passa por etapas de excelência no ensino e na pesquisa, em vista de se preparar para uma transformação da realidade social. Portanto, ele tem também que passar por uma excelência extensiva. Se a extensão não tiver a mesma excelência da pesquisa e do ensino, aquele tripé constitucional né, fica manco, né? Embora a gente saiba, como bem o professor Augusto falou, a pesquisa diríamos, é o núcleo, né? É o núcleo. Mas a universidade, obviamente, não se reduz à pesquisa. Então, já na missão que esse projeto político-pedagógico traz para a universidade, né? Define como missão universitária, já na testa da definição coloca a palavra pesquisa, ensino e extensão. É como se tivesse tirado lá da própria Constituição. Eu vou pedir desculpa a quem está nos ouvindo, eu vou pedir que leia toda a questão da missão. Rodrigo, você pode ler para a gente? Lê tudo, porque eu acho que quando a gente fala de missão, a gente está falando diríamos, daquilo que é essencial em todas as atividades universitárias. A gente não está falando de iniciativas particulares, mas quando a gente fala de missão de uma instituição, é aquilo que a caracteriza de maneira mais fundamental, de maneira mais essencial. Então, por isso, eu vou gastar um pouquinho da paciência de vocês que estão nos ouvindo e participando conosco, desde já agradeço, para que o Rodrigo possa ler. Por favor, Rodrigo. Então, a PUC-Rio busca a excelência na pesquisa, no ensino e na extensão, para a formação de profissionais competentes, habilitados ao pleno desempenho de suas funções. Esses profissionais são inseridos na realidade brasileira e formados para colocar a ciência e a técnica sempre a serviço do ser humano, colaborando com os conhecimentos adquiridos na universidade, para a construção de um mundo melhor, de acordo com as exigências da justiça e do amor cristão. Pessoal, aqui eu quero destacar 3 pontos que eu estou visualizando de forma cirúrgica. E aí os alunos que estiverem nos ouvindo, por favor, prestem atenção nisso. Primeiro, já começa falando de excelência na pesquisa, no ensino e na extensão. A nossa extensão tem tudo. Como eu falei, as nossas ações comunitárias, elas são de excelência. Mas, como o professor Augusto falou muito bem, a gente precisa dar uma sistematizada de excelência. E isso a gente vai conseguir capitaneado aí pela nossa vice-reitoria. Segundo ponto, não a extensão, ela não prejudica o ensino e a pesquisa. Por favor, isso é uma falácia. Isso é um equívoco. Diríamos, isso é fraudar a essência da dinâmica universitária. Quem pensa que extensão prejudica pesquisa e ensino precisa ler um pouco mais, né? Precisa, diríamos, se atualizar. Então, a pesquisa e o ensino, eles estão em função de fazer essas transformações sociais, como diz aí a missão. E a missão da PUC, né?
colaborar com conhecimento e construção de um mundo melhor, né? Não existe pesquisa bem-sucedida se não transforma o mundo para melhor. Nós estamos vendo no contexto da pandemia como que os cientistas estão se unindo no mundo inteiro para rapidamente conseguir a vacina. A ONU ontem já falou que a OMS, perdão, já falou que provavelmente esse ano possa surgir a vacina. Não sei se estavam, né? Enfim, mas de qualquer forma, por que isso é possível? Porque ensino e pesquisa estão em função do melhoramento do mundo. E só se dá consciência acadêmica, consciência didático-pedagógica dessa necessidade se a extensão for tão excelente quanto ensino e pesquisa. E o terceiro ponto, e aqui é o link com a cultura religiosa, né? Dentro da missão aí da PUC, de acordo com as exigências da justiça e do amor cristão. Então, o setor universitário que vai fazer esta passagem, vai fazer esta ponte, né, entre ensino, pesquisa, extensão, conhecimento, comunidade, etc., o setor que tem mais possibilidade de fazer à luz da justiça e do amor cristão é o setor da cultura religiosa. Porque as disciplinas de cultura religiosa, né? Perdão, deixa eu refazer aqui, porque senão alguns professores, alguns alunos vão falar que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, e de fato estou mesmo. Mas a questão é, as disciplinas de cultura religiosa, humano e fenômeno religioso, cristianismo e problemas sociais, em particular, ética cristã, ética socioambiental e direitos humanos, elas têm nas suas ementas, e é bom lembrar que ementa quem dá é a instituição, elas têm nas suas ementas toda uma perspectiva de serem pontes a partir do amor cristão e da justiça para que exatamente se faça isso. Transforme pesquisa e ensino em atividades extensionistas que melhorem o mundo, né? Então, assim, aqui é o link com a cultura religiosa, né? O professor estava falando que bom que o Departamento de Teologia está pensando. Estamos pensando porque isso é uma missão praticamente dada para nós pela missão universitária. Diríamos, a missão do setor de cultura religiosa, se não estiver atreladíssima à missão institucional, diríamos, eu acho que a gente está precisando nos refinar, né? Nós estaríamos precisando nos refinar para entender que essa é a nossa missão, né? Embora nós tenhamos lá todo o conteúdo programático próprio, né? De humano e fenômeno religioso, ótimo, temos que fazer isso. Mas se isso não desembocar numa cultura religiosa, né? Quando eu digo cultura religiosa aqui, mais do que disciplina da CRE, né? Mais do que disciplina da CRE. Se nós não criarmos um ambiente de cultura religiosa na PUC-Rio que contribua para um fortalecimento da cultura extensionista, então eu acho que a gente precisa, diríamos, de uma recapacitação, né? Então, por isso é o link do amor cristão, é o terceiro e termino. Dentro desse projeto político-pedagógico, nós temos também a identidade. Ela fornece qual é a identidade da universidade. Ali é a missão, aquilo que eu tenho que fazer para ser uma universidade, o que se tem que fazer para estar no âmbito da PUC, e na identidade, quais são as características, né, de uma universidade católica e da nossa do Rio de Janeiro, né? Basicamente, vocês vão ver aí, vai interagir sempre ensino, pesquisa, em função da contribuição para que a sociedade seja transformada, uma nação se torne mais justa e livre, longe de miséria e desigualdade social. Então, pessoal, repare, eu estou citando um documento de 18 anos, né? Engraçado que nas minhas aulas, alguns alunos que estão aqui, que fizeram comigo disciplinas no passado, eu dava exemplos de ícones que conseguem transformar sua excelência profissional em ação
sócio-transformadora para um mundo melhor, né? E se a gente pegar as pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, basicamente é isso, né? Transformam a sua excelência profissional num mundo melhor. Se a gente pegar as pessoas que ganham prêmios sobre refugiados, contratos de refugiados, prêmios. E aí, prêmio aqui não é vaidade, né? É uma certificação de que a profissão não está sendo vivida apenas em função do lucro, mas em função, de fato, a transformar o mundo para melhor, né? Então, baseado nesses documentos, nessa visita que nós fizemos, nós, então, em parceria, a Cultura Religiosa, / Departamento de Teologia, em parceria com a Vice-Reitoria Comunitária e o setor da RESPUC, Rede de Empreendimentos Sociais da PUC-Rio, e aí, mais uma vez, eu agradeço aí a autorização de trabalhar com a RESPUC dada pelo professor Augusto Sampaio, e eu me lembro que eu cheguei uma vez lá na RESPUC, o que ele está falando é verdade, é um cantinho lá, uma escada, e eu cheguei muito tímido lá com a Andréa Oliveira, eu propus, e aí, interessante, depois dessa conversa eu fui dar aula, e aí eu fui apresentar a RESPUC para os alunos, e falei do contato que eu tive com o professor Augusto Sampaio, com o André Oliveira, e tal, e daqui a pouco um aluno levanta o dedo e diz assim: professor, a André Oliveira é minha mãe. É minha mãe. Eu fiquei... Ainda bem que eu não falei mal, né? Então, ainda bem que eu não falei mal do pessoal. Então, repare como as coisas realmente coincidem. Então, é um rápido histórico mesmo. Em 2016, houve a proposta da criação do projeto do setor como eu falei, do setor de cultura religiosa e vice-reitoria comunitária. Desculpa aí o DAM, mas é o DA, né? Sem o tio. Esse projeto foi trabalhado com os professores de cultura religiosa, né? O professor Marcos me deu, diríamos, total liberdade para trabalhar, apresentar o projeto. O professor, se não me engano, o professor Augusto Sampaio chegou aí lá numa das reuniões. A André Oliveira também foi em uma das reuniões apresentar. Então, foi um ano de trabalho. E no final de 2017, nós formalizamos praticamente essa parceria para que pudesse fazer as atividades. Em 2019, uma vez que o projeto ele começou a ter atividades complexas, aí nós mudamos a categoria de projeto para programa, né? Aí deixou de ser projeto criação e passou a ser programa criação. E quais foram esses projetos que desenvolveram, né? Se desenvolveram aí no âmbito do criação? Criação é cultura religiosa e ação comunitária, tá? Que era o mote lá da nossa vice-reitoria. O primeiro projeto foi o projeto Apoiando o Parque Vivo, nós vamos ver mais detalhadamente depois. O projeto Prisões e o projeto As Augustas. Esses projetos, né, diríamos, o programa Criação, ele se desenvolveu de tal forma que nós tivemos algumas publicações acadêmicas bem interessantes. Tá? Primeiro, no primeiro Congresso Brasileiro de Humanismo Solidário na Ciência, em 2018, nós fomos escolhidos para apresentar um banner, já que era um projeto também apresentado por alunos. Em 2019, nós tivemos 2 artigos. Tá? Perdão, nós tivemos 3 artigos, desculpa. Um artigo foi da revista da CRE, né? Da própria revista, deu um espaço, nós falamos. Depois, nós fomos escolhidos com 2 artigos na 7ª jornada de extensão da Universidade Passo Fundo. Nós mandamos para lá 2 artigos e os 2 foram aprovados. E, enfim, nós fomos convidados a fazer um capítulo de um e-book que foi financiado pelo programa Erasmus da União Europeia. Não sei se vocês conseguem ver aqui a capa do e-book. Como é que é a capa do e-book se você está segurando? É porque só foi a capa mesmo, tá? Universidade como agente de inovação social e o caso Student for Change. Então, nós fizemos aqui um capítulo todo voltado para o programa Criação, né? Então, academicamente, ele começou a dar os seus frutos.
né? Em relação ao projeto Apoiando o Parque Vivo, esse projeto visava colocar alunos dos cursos da cultura religiosa em contato com a comunidade do Parque Vivo, que já tinha um projeto lá, chamado Parque Vivo. Esses alunos eram do direito, da administração, da psicologia, etc., né? E tivemos como resultado duas grandes conquistas, né? A primeira foi a criação do Estatuto Social do projeto Parque Vivo, que foi articulado com o Escritório Modelo de Direito. Aí o professor Raimundo e o professor Felipe Ascioli, deram uma ajuda muito grande à nossa parceria. E a segunda foi o projeto de reforma do espaço físico lá do ambiente, que nós apresentamos ao Escritório Modelo de Arquitetura da PUC-Rio, na pessoa da professora Vera, e eles lá do Escritório Modelo apresentaram o projeto que fizeram conosco num concurso e ganharam o prêmio Emaús do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo em 2019. Então, repare como os projetos eles passam a ter, então, dentro e fora da própria universidade. Aqui é uma imagem do dia do congresso em que nós apresentamos o banner, e aí são os alunos, né? Os alunos, junto com o professor Augusto Sampaio, a André Oliveira, o Júlio, o André, o Tiago, a Luciana, e os dois à direita um é o padre da CNBB responsável pelas universidades, desculpa, e a senhora, entre o padre e o professor Augusto Sampaio, é uma professora que era pró-reitora de extensão da Universidade Católica de Salvador. Então, o nosso banner ficou prestigiado aí. Muito obrigado, professor Augusto Sampaio, de ter nos dado esse prestígio. E aqui são as fotografias, né? O Júlio, né? Perturbando aí o professor Augusto Sampaio, né? O segundo projeto que se desenvolveu muito foi o projeto Prisões, né? Esse projeto ele foi também fruto direto de uma aula de ética cristã, na qual o trabalho a segunda nota do curso era a criação, elaboração e execução de projetos que tivessem essa pegada de usar, como na justificativa, temas da disciplina e aplicados em alguma questão social. E aí nós tivemos um grupo muito legal que fez sobre as mulheres encarceradas. E desse projeto brotou o projeto Prisões, né? E aí o objetivo desse projeto é sempre contribuir, em primeiro lugar... Não, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente bolou a primeira edição do projeto Prisões, eu mostrei o projeto para o Dom Joel, a quem eu agradeço muito também. E ele, na mesma hora, era aquela ocasião ali de agosto, setembro, ele, na mesma hora, catapultou o projeto a ser uma ação formal do calendário da Semana do Pobre da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que está vinculado às comemorações do Dia do Pobre, criado pelo Papa Francisco. Então, na PUC-Rio, na Semana do Pobre, em novembro, a atividade do projeto Prisões é uma atividade formal da Arquidiocese. E aí, enfim, a gente ficou muito feliz por ter essa visibilidade, né? Agradecemos aí ao padre, ao Dom Joel e ao padre Manangão, né? Que deu um vasto apoio. Então, enquadrado nas edições do segundo semestre do projeto Prisões, nesse contexto da Semana do Pobre, então nós elaboramos um dia de conscientização, quando a gente traz autoridades da área jurídica, de outras áreas também, para discutir um assunto sobre a questão da situação da população carcerária, né? Então, é um dia em que a gente faz um debate, né? Uma conscientização a respeito de todos, né? E realizamos, geralmente, uma campanha
para que a gente possa levar produtos de higiene para mulheres e bebês até o presídio Talavera Brus. E aqui a gente agradece ao padre Roberto, que é o responsável da pastoral carcerária no Rio de Janeiro, que abriu as portas para a gente poder trabalhar. Então, é a ponte, diríamos, do ensino técnico com a conscientização universitária da questão extensiva e chegando na população carcerária. E, por fim, coordenar, como eu falei, um dia de visitação lá, diríamos, no presídio. Aqui vem as fotos. Pessoal, nós estamos assim um pouco avançado. Eu vou deixar só para apresentar um vídeo. Esse vídeo aqui é interessante porque a gente vai ver o professor Marcos e o professor Augusto Sampaio falando. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro promoveu nesta segunda-feira, 12 de novembro, um debate sobre o atual contexto do sistema de encarceramento feminino no Brasil. O painel faz parte da semana de preparação para o Dia Mundial do Pobre, instituído no ano passado pelo Papa Francisco, e que busca conscientizar a população para o combate à pobreza. O coordenador do setor de cultura religiosa da universidade, professor doutor Padre Marcos Vinícius, destacou a relevância do tema. Que é uma temática bem relevante e aqui na nossa arquidiocese do Rio de Janeiro, e daí essa parceria também desse trabalho social, de debatermos, discutirmos essa problemática e a realidade em que a Igreja do Rio de Janeiro vem tanto trabalhando, que é esse encarceramento feminino. O evento debateu diferentes aspectos sobre a prisão de mulheres e que foram destacados pelo vice-reitor da PUC-Rio. A violência sofrida pelas mulheres nas prisões, a desproporção das penas com relação aos delitos cometidos e a urgência de uma maior solidariedade com essa situação na defesa dos direitos humanos e, sobretudo, na defesa dos direitos da mulher. O evento foi promovido pelo Departamento de Cultura Religiosa em parceria com a Respuc e teve 2 mesas. A primeira debateu o tema Mulheres Presas e a segunda mesa os processos de encarceramento feminino. O Dia Mundial do Pobre será celebrado no próximo domingo 18 na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Então, como vocês viram aí, nós tivemos aí a presença na abertura do projeto, das autoridades, inclusive aí o professor Augusto Sampaio. Essa foi a primeira edição, Aí algumas fotos, confirmando lá. Esses são os alunos, O Thales, a Giovana, enfim, os palestrantes, a professora e tal. Aqui foi a parte da tarde, uma juíza, uma promotora e uma responsável pela parte de liberação de presos lá de Benfica, Então, foi um debate muito legal, muito legal. Enfim, a segunda edição foi um encarceramento da juventude no Brasil. Nós tivemos também a presença de juízes, de procuradores, fazendo aí as palestras. Aí aqui estão as fotos, A participação também sempre de alunos, professores, professor Inês, etc. A terceira edição é a questão da redução da maioridade penal e o atual sistema prisional do Brasil, com as juízas também, etc. Enfim, aqui nós não vamos passar o vídeo porque a hora avança. Aqui são os participantes, e também aquela pessoal que promoveu, E aí, por fim, o projeto As Augustas, que tem como objetivo exatamente aquela questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de oferecer às meninas do 1º e 2º graus, perdão, estou falando aqui da minha época, 1º e 2º anos do ensino médio, da escola André de Mauroy, que é uma escola vizinha à nossa PUC, uma escola estadual, e do Colégio Notre Dame de Ipanema, a oportunidade de conhecer os laboratórios de excelência da PUC. Então, colocar as meninas no foco das ciências exatas da nossa universidade, dessas ciências que já são muito premiadas, O nome do projeto
é dada em homenagem a essa grande matemática aí do século XIX, e isso também foi fruto de um trabalho de dentro de sala de aula, né? De dentro de sala de aula. As meninas todas coordenaram, foram alunas e desenvolveram o projeto a partir das aulas de cristianismo e problemas sociais, né? E aí aqui nós tivemos o apoio do Ciclo Profissional de Engenharias da PUC-Rio, né? Eu agradeço ao professor doutor Marcelo Dré, e tivemos o patrocínio da coordenação do ECOA, né? Em nome aí do professor Gustavo Robicher, né? Ele ajudou muito, patrocinou, enfim, abriu o ECOA para nós também podermos lá visitar, levar as meninas. Quem não conhece o ECOA é um centro de tecnologia dos mais avançados que nós temos aqui no Brasil, né? Aí, nesse projeto, nós tivemos essa programação, foi uma manhã, né, de atividades. Aqui foi a abertura, né, acolhendo aí as meninas, enfim, tudo mais. Aqui a fala do professor Augusto antes de entrar lá no laboratório, a gente não podia tirar foto lá do laboratório. E aqui as meninas que foram as minhas alunas apresentando o Rio Bots para as meninas que estavam visitando. A gente fez algumas equipes e elas iam revezando nos vários laboratórios que foi a visita. Aí, pessoal, eu vou pedir mais um minutinho de paciência e aí depois o professor Augusto vai falar à vontade. Para buscar mais representação feminina nos cursos de exatas, 5 meninas criaram o Projeto As Augustas. Elas organizaram um encontro com estudantes do ensino médio das escolas André Morroá, na Gávea, e Notre Dame, em Ipanema. Durante toda a manhã, as meninas conheceram os laboratórios das engenharias da PUC e foram apresentadas ao universo acadêmico. As jovens foram recebidas por integrantes das equipes de competição da PUC-Rio. 3 meninas fazem parte da Rio Bots e foram elas que apresentaram às visitantes os robôs premiados em torneios mundiais. 13 garotas integram a equipe da AeroRio, que projeta aeronaves não tripuladas. Já com meninas da Reptile Baja, as futuras universitárias conheceram os carros off-road. Eu acredito para a geração que está chegando, essa nossa geração que está chegando na Universidade do Mercado de Trabalho, eu diria que é para eles experienciarem mais do que pesquisarem muito sobre, mas é viver a experiência. Então, além deles pesquisarem sobre o que pode ser feito, com o que eles vão estar aprendendo, é ver como que eles podem viver essa experiência dentro da universidade ou dentro dos cursos de computação, engenharia. As mulheres representam mais da metade da população do país e das matrículas em universidades, mas são minoria em cursos da área de exatas. De acordo com o INEP, Instituto vinculado ao Ministério da Educação, as meninas são apenas 29% dos cursos de engenharia. Eu quero fazer engenharia de produção porque eu tenho interesse em participar da parte administrativa de empresas, coordenar essa área, talvez criar uma empresa minha. A ideia do Projeto As Augustas é resultado de uma parceria com a Cultura Religiosa, setor do Departamento de Teologia, e a RESPUC, Rede de Empreendimentos Sociais da PUC-Rio. Esse projeto nasce de uma atividade acadêmica do curso de Cristianismo e Problemas Sociais que eu ministrei em 2018.2. Então, nessa atividade, os alunos deveriam aplicar o conteúdo aprendido de Cristianismo e Problemas Sociais em projetos sociotransformadores, de acordo com os critérios que a gente tinha dado. E aí eu sugeri que um grupo de meninas que eram das ciências exatas, que elas trabalhassem um projeto de inserção de meninas nas áreas das ciências. Então, aí, uma rápida conclusão. Não sei, agora o professor Augusto Sampaio, só desculpa se eu coloquei bastante imagens, mas eu acho que isso mostra o quanto é rico aí a questão da vice-reitoria comunitária com a cultura religiosa. Eu queria depois rever as imagens, porque estou com 2 laptops aqui, cada um. Eu não consegui ver as imagens, de modo que depois eu vou procurar a Michele e o Rodrigo, e eles vão fazer isso. Claro, pode deixar, passo para o senhor. Tá? Mas olha, chama de você, Cláudio, para você não tem jeito. Não tem jeito. Foi muito bom, porque até o fato de eu fiquei chateado com esse problema do computador, mas porque foi legal, eu fui ouvindo e fazer um certo exame de consciência, quer dizer,
como, né? Como eu tenho razão até, quando eu digo que a extensão tem que ter um cuidado maior com a extensão, a PUC devia ter. Até tem que contar um pouco de história para entender o que estou falando. Eu sempre pensei na extensão, né? Mas tanto é que o nome RESPUC, o que é RESPUC? Uma professora que originária da Banda de Artes, Heloísa Macedo Soares, ela se aposentou. Quando eu assumi a vice-reitoria, há 27 anos atrás, eu chamei a Heloísa para coordenar. Nós criamos uma coordenação de atividades culturais e comunitárias, que é a CAC, né? Para organizar espaço, enfim. E eu comecei a participar dos encontros de extensão e as universidades todas apresentando relatórios dos projetos. E a PUC, eu contava os que eu conhecia, né? Quantos eu não conhecia, não conheço? Eu pergunto quantos departamentos, quantas pessoas da universidade conhecem o seu projeto? Quantos? Talvez poucos, talvez, né? Mas tudo bem, né? Ninguém tem tempo de ver todos os projetos, mas a nossa preocupação, nosso objetivo era nós termos uma publicação a cada ano com um relatório das atividades de extensão, de projetos de extensão e ação comunitária, porque às vezes uma ação comunitária não é quando te ajudar uma comunidade num problema momentâneo, isso é uma ação comunitária, né? Mas não é bem uma extensão. Mas esse é o objetivo. Mas ao mesmo tempo que eu sonhei com isso, eu tinha um grande sonho também, que era fazer a PUC, abrir a PUC. Eu não sei, tem alunos participando desse evento, tem alunos, que é bom que eles conheçam a história. A PUC ela era vista como uma universidade dos riquinhos da Zona Sul. Essa era a realidade da PUC. Zona Sul ou Tijuca, quando muito, né? Só estudavam na PUC meninas ricas e meninos ricos, só. Né? Então, essa era uma realidade que me angustiava muito, né? Porque a PUC até abria as portas. Eu fui um bolsista, não por pobreza, meu pai não era um homem de classe média, mas por questão de vida, eu tive que sair de casa, enfim. Então, eu ia trancar a matrícula, o diretor do meu departamento, que era a Escola de Sociologia e Política, era o Padre Ávila, eu contei a minha história, ele disse: eu te dou uma bolsa. Então, eu tive a experiência de poder avaliar a importância de uma bolsa de estudos quando você quer, quando você sonha, né? E a PUC não tinha isso. Na década de 70, eu já falei isso toda hora, eu falo, no CCS, o centro que tinha mais alunos naquela época, acho que ainda tinha um estudante negro, fazia cursografia, que não acabou o curso porque ele era músico e tomou o caminho da música. Acho que ele se sentiu melhor. E a gente, né? Então, a história... Aí eu comecei a me preocupar muito com a possibilidade, como é que a gente vai fazer isso, né? E são coisas que vêm de Deus, né? Aí o Frei Davi, uns 3 anos depois, logo depois que eu assumi, isso caiu do céu. Ele mandou uma carta para a CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil, né? Falando de um projeto que ele criou na Baixada, de um pré-vestibular para negros e carentes, PVNC, e pediu à CRB se a PUC poderia dar um apoio. Quem recebeu essa carta foi o reitor, na época, Padre Laércio Dias de Moura, e me chamou, disse: pô, padre, isso caiu do céu, o que eu quero. Não? Aí, agora, isso foi um trabalho, não foi só eu, Luísa Helena, professora Luísa Helena, Departamento de Serviço Social, que era uma pessoa com N projetos também de extensão, se entusiasmou também, e ela conhecia bem as comunidades. Bom, teve aquele jipão da Luísa Helena, sempre teve jipão, né? E fomos lá para Nilópolis, passamos um dia inteiro lá conhecendo o PVNC. Né? Pô, abrir uma porta, né? Então, começa isso, né, em 1993, 94, não me lembro bem agora. 12 alunos
prestaram no PVNC, 12 jovens, meninas e meninas, negros e negras, né, passaram para a PUC, né, todos para serviço social. Não tinha um parece que era filosofia, se não me engano. E era um grupo interessante, porque eles também estavam, onde é que nós estamos, né, pensando assim, pô, né? E um ia fazer xixi no banheiro, todo mundo ia junto, porque estava sempre o grupo estava unido, era um grupo, né? É chamado grupo bom. Aí aquela expectativa, bom, assim não achei que vai dar certo. No outro ano vieram maior, chegamos a ter 1.300 e tantos alunos, né? Com perfil de filantropia, bolsa 100%. O que é isso? A filantropia, um aluno para ter uma bolsa filantrópica, né? Antes era o nome, esse é um nome recente, o nome que nós damos era Bolsa de Ação Social. É um aluno proveniente de uma família que comprova ser de classe de renda baixa, ou seja, a renda familiar per capita, no máximo, é um salário mínimo e meio. É isso que a lei diz agora, mas era assim também. Bom, e eu me envolvi muito nisso, e com isso a extensão foi... Porque esse era o maior projeto, entendeu? De ver uma PUC inclusiva. Né? Segundo, o que me ajudou muito nessa coisa, o professor Adair Rocha, a Luiz Helena era imbatível, né? E indo a Brasília, com o Adair Rocha, a Luiz Helena, o Alfredo Jeff, e eu tinha o professor André Lázaro numa reunião com o doutor Haddad, na época, secretário executivo do MEC, o ministro era o Tarso Genro. Eu relatei essa experiência e ele disse: isso inspira o MEC a fazer alguma coisa com as universidades filantrópicas, porque as universidades comunitárias têm que dar bolsa, sim, por lei, não é a favor. Né? Uma universidade comunitária ela tem uma série de isenções fiscais, mas em contrapartida, né? Porque no passado, em muitas instituições, essas bolsas eram dadas para o filho do diretor, do reitor, enfim. Mas na PUC não havia, mas não tinha pobre, ninguém não chegava pobre na PUC, né? Então, segundo falam, o ProUni foi inspirado no exemplo da PUC. Então, nós nos ocupamos muito tempo com isso, né? E com isso, porque esse era um projeto de extensão de vida, né? Você permitir que o jovem... E aí que eu estou dizendo, a extensão começa, as ações sociais surgem muito dependendo de ideia. O FESP, o que é o FESP? É o Fundo Emergencial de Solidariedade da PUC. Né? Foi um professor, Sérgio Bonato, que já falecido, da comunicação, muito jovem, com o padre Javier, que na época era da pastoral, né? E pensaram, foram comunitários, poxa, a gratuidade do ensino não garante a permanência de um jovem. Né? Então, começamos, eram o quê? Doações, né? De funcionários, de professores, para garantir pelo menos passagem, alimento para alguns, até que a PUC institucionalizou hoje, e a verba que a gente arrecada do estacionamento da PUC, que é o menino que tem posse, que pode pagar o estacionamento, né? É destinado a manter, enfim. Mas, então, isso nos ocupou muito, porque a nossa... um jovem pobre, e até de classe média baixa, sem uma bolsa, ele não fica na PUC, não. Mas isso é outra conversa que a gente pode conversar depois melhor. Enfim, então nós nos ocupamos muito com isso. Né? E aí, como eu falei, sempre a extensão, mas essa é uma preocupação grande que, até agora, dadas as situações que nós tivemos no ano passado na comunidade, na secretaria comunitária, que não cabe comentar aqui, eu pensei, conversando com o André Paiva, André Oliveira, a Natália, que nós temos o quê? Uma coordenação de extensão, cuja finalidade é dar o apoio a toda a atividade de extensão, né? E não é poder participar diretamente como o André Oliveira participou do seu projeto. Eu teria que ter né? Mas, enfim, a ideia é que nós tenhamos a possibilidade de dar um apoio concreto às atividades de extensão, visando até isso. É importante que a sociedade saiba, né, que a sociedade e as autoridades da educação saibam o que os benefícios sociais que a extensão traz para a comunidade, né? Que ninguém sabe. O teu projeto é uma maravilha, mas, poxa, eu fiquei empolgadíssimo quando eu vim aqui. Empolgado por quê? Porque a cultura religiosa
talvez para muitos alunos na área tecnológica, por exemplo, né, que é a chance dele ter uma visão do social, do humano, né, porque de uma maneira sistemática, com uma disciplina, né, e mostrar o papel da Igreja Católica, se excluir, né. Eu sempre gosto de ver as religiões, eu gosto de ver o que nos une, o que nos separa não me interessa, né? Eu mostrar que essa porta está aberta, né, e despertar nesse jovem um tempo para ele olhar para isso, senão ele não tem tempo para olhar. Eu acho que nós vivemos uma era da alta tecnologia que a gente só olha para celular o dia inteiro, todo mundo, claro, a gente não pode viver sem isso mais, né? Mas eu acho que quando você dá a chance de uma pessoa jovem, de um universitário, ele conhecer uma realidade, né? Ele conhecer uma realidade de uma prisão, né? Uma coisa, né? Conhecer a realidade da exclusão social, né? Eu acho que e vocês têm essa chance porque a cultura religiosa é obrigatória para todos os cursos, né? Todos os cursos, né? Eu acho que uma experiência no passado que infelizmente acabou, mas já se fala talvez em montar de novo, é se voltar àquela experiência de ter um ciclo básico na universidade, né? Nos centros, em que no primeiro ano você tem a sociologia, tem a teologia, tem a cultura religiosa, enfim, né? Tem a ciência política para você dar ao jovem universitário essa visão, para ele começar depois a caminhar. Enfim, então eu acho que o nosso papel, então, eu ouvi e fiquei feliz porque é uma coisa do seu departamento, com o apoio do diretor, né? Porque isso seria importante que eu acho que esse exemplo da cultura religiosa deveria ser levado ao conselho universitário um dia, não sei como, aos centros, né, para mostrar como a extensão na formação, para poder cumprir o ideal de Leonel Franca, de Jacques Figueiredo, de Alceu de Moura Lima, porque nós temos, porque PUC, porque a Universidade Católica, né? Eu acho que esse é um canal muito interessante, né? Eu acho talvez o único, talvez, porque abrange a todo mundo, de modo que para mim é um motivo de satisfação e dizer, e é mais um elemento para que agora que nós vamos dispor, com a minha equipe lá que está pensando, falei que são 3 pessoas pensando nisso, para que a gente possa ver a realmente criar uma base assim, de apoio às atividades extensionistas da PUC, até porque tudo indica, não sei agora, bom, no atual governo, não sei como está, mas a ideia, pelo menos dos governos anteriores, era prover de recursos também, né, o PROEST para projetos de extensão, né? A nossa ideia é nós apoiarmos esses projetos em termos da sua apresentação, enfim, facilitar até a parte burocrática que existe, né? Porque, no fundo, tem tanta exigência. Isso até o André Oliveira já está praticando há algum tempo, né? Para que a gente ofereça isso à universidade, né? E para a vice-reitoria comunitária, é uma coisa que nós não fizemos ainda, né? Assim como o objetivo da inclusão era o grande objetivo que nós tínhamos, realmente o primordial, diria, até porque realmente hoje a PUC, né, e sem, não é política de cota, o critério é mérito, o jovem passa, então o ProUni também é mérito, porque ele tem que ter a nota mínima do Enem, né? Mas eu fico satisfeito quando eu olho aquela universidade, né? Universidade que não tinha, no meu centro, tinha um negro só, né? E hoje recebeu uma série de iniciativas de inclusão, de aceitar né? A PUC tem que estar aberta. Isso aqui, nós somos uma universidade católica, né? Se não tivermos isso, bota a Universidade da Gávea, fica melhor, né? Mas graças a Deus e graças à presença da teologia, a presença, né, e a atuação de pessoas como o professor Paulo de Jacinto, nosso saudoso, querido padre Marco Vinícius, né? Eu estou vendo que essa chama agora está acendendo com vigor que não estava no passado, não, de modo, e tenho certeza que ela não vai apagar nunca, desde que vocês continuem, né? Porque o apoio da teologia, garanto que é um departamento que ninguém tem coragem de bater. Ninguém tem coragem, né? Pode falar até mal, mas é um departamento que ninguém tem coragem de bater. Não tem, Gostei, professor. Não, obrigado. Vamos dizer, não imagina, não vou nem falar isso para ele. A força que ele não está nos vendo. Já não, a teologia é diferente. Opa,
Então, eu acho que a teologia vai ser, vamos cometer uma opção de coisa, vamos usar a teologia, vamos ser usados pela seitoria comunitária, tenho certeza, viu? Mas o que eu quero dizer mesmo, lamento essa minha dependência. Olha, aqui um dia veio meu filho aqui, Marcelo, eu tenho feito justo, com a maior felicidade. Agora, outro dia eu fui para dar raiva, sabia? Eu estava tão chateado quando me dava um problema lá, que eu acho que eu apertei alguma coisa que desregulou tudo. Porque eu criei, sabe que eu criei? A PUC tem a RAI, né? A RAI é a Rede de Apoio ao Estudante. Né? É só porque eu criei a raiva, né? Você soube disso? Soube? Não, não. É Rede de Apoio aos Idosos, Velhos e Aposentados. De modo tá. E o símbolo eu quero. Depois te explico por quê. Tá bom. A Dé Oliveira vai te contar por que é. Tá bom. Mas eu só quero agradecer, sinceramente, olha, você fez uma exposição, eu preparei uma opção de coisa aqui, ó. Eu tive cuidado de até ver o esquecido PPP. Agora, ao mesmo tempo que eu fico, né, foi bom, porque quanta coisa que é citada aqui, né, na hora de fazer relatório, né, a gente coloca, né, aí quanta coisa já mudou por falta de apoio, né? Então, eu acho que a gente precisa, né? Eu tenho que conversar muito, até porque eu acho que o jovem de hoje, talvez, não sei, mas precisa participar mais do estudante da universidade, né? Eu não sei, há um distanciamento também, as eleições para os órgãos, os colegiados, os órgãos estudantis de representação, não vota nem 20% dos alunos, entendeu? Nem 20%. Eu acho que participação, né? A gente pode usar também. E quando você traz uma realidade, né? Mostra um jovem uma realidade que nem tem ideia que existe, entende? Né? Eu dei um curso de jornalismo econômico, a primeira aula, sabe onde que era? Na Central do Brasil, 6 horas da tarde. A gente, lá na Gare da Central, só para olhar. Né? Para mostrar que o Brasil não é só o Leblon, né? Não é só a night gostosa, aquele é o Brasil. E dizer para um jovem, aquele cara, essa hora está indo para casa, ele acordou às 3 da manhã, talvez, ou 4, para chegar agora, vai chegar às 10 da noite, entendeu? Tem que dar essa consciência. E a extensão, quando você faz um projeto de extensão, que você coloca um jovem, isso é uma pessoa que está, né, abre o horizonte, certamente vai ser um profissional, esse sim formado pela Pontifícia Universidade Católica, que tem, né, aqui como missão, né, formar um cidadão de uma maneira ampla, não só um técnico que vai ganhar dinheiro, né, mas que vai ganhar sim dinheiro, que é bom que ele ganhe seu sustento, né, mas que tenha uma visão para o outro, para o próximo, para o menos favorecido. De modo que eu só quero dar os parabéns e agradecer essa chance e perdão por essa limitação que, olha, eu cliquei tudo, já estava tão nervoso. A Márcia falava, no screen, a outra não é o áudio, e clica aqui, olha, então, cliquei. Então, mas que bom que eu consegui ouvi-lo e saborear me tomar satisfeito e com a preocupação agora de conversar com a minha equipe depois, né? André Oliveira, agora você trabalhou muito para o Cláudio, trabalha para mim agora, tá bom? Não, ela sempre trabalhou para o senhor. Eu é que... Mas fiquei com ciúme, eu sou ciumento para caramba. Bom, mas muito obrigado e perdão a todos aí por essa minha falha tecnológica aqui, porque realmente alguma coisa, eu estou com dor, olha, e fiquei vitorioso, consegui ligar o outro, mas agora a imagem, né? Professor, e o Rodrigo. O senhor poderia responder algumas perguntas, porque tem algumas perguntas que eu acho que... Com o maior prazer, com o maior prazer. Vamos lá. Vai lá, Michele. Então, a partir dessa perspectiva da cultura religiosa da vice-reitoria comunitária, é possível dizer que os alunos percebem bem a presença da dimensão cidadã na dinâmica de construção de seu conhecimento acadêmico e suas respectivas práticas nos diversos cursos de graduação que realizam? Bola para o senhor, professor. Não, eu acho que sim, porque, como eu falei, hoje eu vejo até com uma certa preocupação, né? O jovem, e as famílias têm culpa nisso, né? Se você falar para
papai, meu pai, eu quero ser músico. Ele, você está maluco, né? Eu acho que até que ponto... Então, eu acho que, no fundo, o jovem está ficando com a cabeça dele muito a opção de se me dar bem, eu quero me dar bem na vida, entendeu? Eu acho que quando você mostra a ele uma realidade que ele não conhece, né? E quando ele começa a sentir... As pessoas, quando você consegue perceber, né, o benefício que você faz, o que você ajuda, às vezes é só com um olhar, né, a sua cabeça começa a mudar, entendeu? Eu acho que na formação dele cidadã tem um impacto muito grande isso, porque se eu vivo no meu mundinho só, entende? E a extensão, ele vai produzir, tá bom, uma tecnologia, né, para servir alguém, né? Lembrando de artes agora na PUC, né, que conseguiu produzir uma máscara num laboratório com aluno, né? De repente, a cabeça desse menino, né? Poxa, eu aluno de arte, eu falei arte e design, de repente, para ganhar dinheiro, quando eu produzi, né, um produto, né, que teve um impacto na saúde das pessoas, enfim, né? Eu acho que essas coisas é um complemento, eu acho até indispensável para você formar esse profissional da PUC. A PUC tem algo a mais que ela tem que oferecer, entendeu? Tenho certeza. E isso, o impacto é bem grande, eu tenho certeza. É por isso que eu estou dizendo, é uma chance que vocês têm, como fazer não é fácil, porque você tem um universo de alunos, né? Mas quando você oferece, quando você passa um vídeo, né, que a pessoa olha alguma coisa, só a imagem já pode te melhorar um pouco a maneira de você ver esse mundo, eu acho. Bom, professor, infelizmente a gente está acabando, né? Eu sei, o tempo. Né? O tempo, e assim, eu quero dizer, primeiro, mais uma vez, agradecer todo o seu apoio. Se o senhor não tivesse acolhido as ideias, né? Enfim, não tivesse aberto as portas da vice-reitoria comunitária, eu acho que esse pequeno... Porque os nossos projetos estão começando, eles estão muito embrionários, então, mas eu quero agradecer imensamente. E repito, a universidade já tem um lastro grande, né, de atividades sócio-transformadoras, de preocupação com o outro, e o senhor participou dessas histórias. Eu fiquei pensando aqui do Tardan também, né, que tinha grandes iniciativas ligadas também à cultura religiosa. Então, assim, a gente está trilhando lá agora, com esses projetos, uma estrada que já está pavimentada por muita gente grande, né? Então, eu quero agradecer muito, agradecer a sua paciência de ouvir, de interagir. Enfim, tem muitos comentários aqui de alunos falando que só estudam na PUC porque o senhor viabilizou a bolsa, né? Então, assim, quanta coisa legal, né, que, enfim, acontece. E esses 3 projetos que eu simplesmente coordeno como professor, eles são todos executados por alunos, né? Alunos de ensino, né? De graduação. Desde curso de história, como arquitetura, psicologia, comunicação, design, enfim. E aí mostra essa questão também da interdisciplinaridade. Então, eu queria agradecer imensamente ao senhor, professor. Muito obrigado mesmo. Que Deus lhe pague. E assim, o que a minha mediocridade não lhe atrapalhar, o senhor pode contar comigo. Né? Porque, de fato... Eu queria ter essa mediocridade mesmo, que bora. Eu quero agradecer, quero pedir desculpa pelo problema, que o atraso foi para mim, entendeu? Mas, enfim, são limitações, coisas que acontecem. E dizer o seguinte, eu até me sinto devedor desse seu projeto, porque ele chega na vice-reitoria comunitária nesses 27 anos, talvez nos momentos mais difíceis que nós estamos atravessando lá. Depois a gente conversa no café. O senhor vai conseguir superar. Esse não vai ser no Bar das Freiras, não, vai ser lá fora. Vamos lá no depósito. Vai ser uma cerveja que é melhor, tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer a Michele, o Rodrigo, a atenção de tentar me ajudar aí, né?
Uma muleta boa, peguei um de cada lado aqui, mas botei no computador. Tá bom, mas tudo bem. Muito obrigado. Um grande abraço e uma boa tarde para vocês. Eu quero agradecer também a participação de todos. Mais uma vez, dizer que tudo que deu errado, a responsabilidade é minha, tudo que deu certo é do professor Augusto, Rodrigo e Michele. E obrigado aí pela atenção, pelos comentários carinhosos, pelas perguntas. Desculpa não ter... Nós estamos no ano eleitoral. Vem um candidato aí. Não, eu sou chefe, eu sou candidato a dar aula só. Estamos no ano eleitoral, tudo bem, irmão. Tem meu voto já. Obrigado. Já é um bom puxador de votos. Tá bom, um grande abraço. Queremos agradecer então, ao professor Augusto, e ao professor Cláudio, e aproveitar para falar uma coisa que a gente viu muito ali, vocês falando da extensão, né? Como participante do convênio, que é um convênio que existe entre a Arquidiocese e a PUC-Rio, né? E o Departamento de Teologia, a Vice-Reitoria Comunitária, a Pastoral Universitária, são os membros, né, dos departamentos que formam também esse convênio. A Andréa Paiva me lembrou que o projeto Prisões, né, professor Cláudio, ele faz parte da Semana Mundial do Pobre pelo convênio, né? Porque graças a esse convênio e na Semana Mundial do Pobre há uma integração, como foi falado lá na frente, o que é extensão, né? Dos alunos do Departamento de Comunicação, Designer e Departamento faz uma seleção, pede uma ajuda, né? Que aí o RESPUC faz o certificado de voluntariado, e eles trabalham na comunicação e na montagem desse Dia Mundial do Pobre, graças à extensão através do convênio. Né? Então, Rodrigo, só uma informação, seria interessante os alunos que estão nos assistindo entrarem no site da RESPUC, porque lá tem também toda essa questão de voluntariado, né? E com a Vice-Reitoria Comunitária. Então, a gente, depois, se quiser colocar aí no nosso chat para os alunos, não sei se pode, pode. O site, seria interessante. Vou colocar. Bom? E aí, uma coisa que falaram, né, da pesquisa junto com a extensão, uma coisa que já vai acontecer, né, assim, está em diálogo na Pequena Cruzada, é uma pesquisa do Departamento de Comunicação, que é Educação Midiática, que é uma pesquisa de uma mestranda do departamento, que faz parte do convênio, que é assessora de que legal! Isso, né? E vai se dando tudo certo, vai ser para o ano do 5º ao 9º ano. Ou seja, está acontecendo, professor Augusto, né? A extensão, alguém comentou ali, a Vice-Reitoria Comunitária está aparecendo agora. Eu posso falar, eu sou um filho novo da PUC, só tenho 6, 7 anos de PUC, né? A Vice-Reitoria Comunitária sempre esteve presente, desde o primeiro dia de PUC, no meu antigo departamento, ao meu atual departamento, ela sempre ajudou, não só os alunos, mas como toda a vida comunitária da PUC. Eu posso falar daquele evento que nós fizemos para idosos, o PUC mais 50, e lá no site da RESPUC, como lembrou bem o professor Cláudio, há várias atividades, várias ações via Vice-Reitoria Comunitária para esses alunos. Então, assim, eu quero parabenizar tanto o professor Cláudio pelo trabalho, que é muito bom, ainda vou entrar em contato com o senhor, porque eu pretendo fazer dentro do convênio eu faço um trabalho que eu tenho que impulsionar, né, essas ações, e parabenizar o professor Augusto por manter, né, o conceito, não, a essência da PUC, né, que eu vejo a sua luta para manter essa essência comunitária na PUC, né? Então, como aluno e funcionário, agradeço ao senhor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aí também. Eu também, como aluna e secretária, agradeço. Sou literalmente filha da PUC. E eu, em 98, entrei na PUC graças ao professor Augusto e à FESP. Então, assim, eu também sou muito grata. Olha, Michele, isso era uma obrigação da PUC, sabia? A PUC custou... Quer dizer, quando eu falo do Frei Davi, é que ele foi aquela carta para a CRB, entendeu? Aí nós exageramos, foi tudo a comunidade, a gente criou para vestibular comunitário, enfim. Mas essa é a universidade, então, que bom que
pude ajudar 2 pessoas. Depois a PUC, o mérito é da PUC, porque vamos falar, a reitoria deixou, né? Me deu força também, senão não, né? Agora vamos ver. Mas tem muita luta por aí pela frente. Eu acho que estamos passando por momentos difíceis, complicados, entende? Então, eu acho que a extensão, até para poder ter motivação para nós, na comunitária, porque está muito modesto nossa atuação. A gente atua, assim, claro, a gente abre a porta, mas eu acho que a extensão merece, sim, ter algo, né? Eu acho que vamos começar já a articular isso. A Natália já escreveu um texto muito bom, se precisa conversar. Agora vamos ver. Aí vamos conversar também com a teologia, porque a teologia vai ser aquela tropa de ocupação, então vai ser invasão, vai ser via teologia, vai ser muito bom. Vocês têm força. Pode contar conosco, professor. Pode contar. Com a gente. Vamos aí. Tá bom, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Bom dia. Quero agradecer, então, a participação do professor Cláudio, do professor Augusto Sampaio. Muito obrigada por terem aceitado o convite do Departamento de Teologia, pelo setor de Teologia à Distância. E você que está assistindo, gostou? Então, compartilhe, se inscreva na nossa página, no nosso canal do YouTube. Mais tarde, esse vídeo, quem chegou mais tarde, que eu estou vendo aqui alguns comentários de algumas pessoas, pode rever esse vídeo. A gente vai colocar no nosso canal do YouTube e depois na nossa página do Facebook. Na próxima sexta-feira, dia 26, teremos como convidado o padre Luiz Correia, professor da PUC-Rio, que irá conversar conosco sobre Pio XII, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, um forte abraço a todos e até a próxima live. Tchau.